Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa vermelha e o tema da nossa aula de hoje é o antigo sistema colonial. Antes de mais nada, é importante nós entendermos que o sistema colonial que ocorreu no século XVI, ele estava de acordo com as chamadas práticas mercantilistas, que eram práticas econômicas adotadas por alguns estados europeus durante esse período para que ocorresse um fortalecimento dessas nações. No caso, Portugal, que colonizou a América Portuguesa, né, o que depois veio se chamar Brasil, acabou utilizando a colonização como forma de exploração econômica para que tivesse um fortalecimento. Mas a colonização, ela não ocorreu logo inicialmente quando os portugueses chegaram no Brasil. Ela demorou cerca de algumas décadas até se efetivar. Porque a colonização ela é entendida como uma ocupação e exploração dessas terras para poder extrair as riquezas. Inicialmente, quando os portugueses chegaram na América, que depois se tornou América Portuguesa, já existiam vários povos vivendo por aqui, que eram os povos indígenas. E esses milhares de povos indígenas, cada um com suas culturas diferentes, mas nós classificamos através de dois troncos, né, principais, troncos linguísticos, tanto o tupi quanto o tronco macro-G. Mas a partir daí nós temos uma diversidade enorme de culturas. Inicialmente, os portugueses não encontraram ouro e prata na região, porém, começaram a explorar fazendo apenas trocas, né, conhecidas como escambo, com as populações locais, entre materiais, né, que os interessasse. Com a descoberta do pau-brasil, o Estado português autorizou a construção de feitorias, onde os indígenas eram utilizados, né, na mão de obra para cortar e armazenar essa madeira nessas feitorias e, em troca, os portugueses ofereciam alguns objetos que poderiam ter algum valor de importância para esses indígenas, como machados, espelhos. Então, esse tipo de troca ficou conhecido como escambo. Pelo fato de outros europeus também passarem pelas costas do Brasil, Portugal, com medo de perder essas posses das terras, resolveu mandar uma expedição chefiada por Martim Afonso de Sousa em 1532, que foi uma expedição colonizadora. A partir desse momento, o governo português implantou um sistema de administração dessa colônia, conhecido como sistema de capitanias hereditárias, dividindo as terras que pertenciam pelo Tratado de Tordesilhas ao governo português, dividindo em grandes lotes e extensões de terras para que donatários pudessem explorar e fazer essas terras gerarem riquezas. As capitanias hereditárias foram grandes lotes de terras doadas a portugueses para a exploração.
No início, as capitanias que começaram a prosperar foram as de Pernambuco e São Vicente. Mas diante das dificuldades, né, dos capitães donatários de explorarem essas terras, foi criado o sistema de governo geral para poder centralizar e fiscalizar essa administração na colônia. Entre os principais funcionários desse governo geral estavam o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, de administrar a justiça na colônia, o provedor-mor, que era responsável pela administração, arrecadação de impostos, e o capitão-mor, que era responsável pela defesa do território. É importante nós ressaltarmos que desde o início da colonização, os portugueses escravizaram milhares de indígenas e alguns anos mais tarde passaram a utilizar também a mão de obra africana escravizada. E também é importante nós percebermos que os indígenas, eles resistiram e muito a essa escravização, assim como africanos posteriormente também, que foram escravizados e sofreram com a diáspora, sendo trazidos, né, de seu continente para trabalharem no Brasil, também tiveram e promoveram vários movimentos de resistência a essa escravização. O principal produto a ser explorado, né, e ter investimentos da coroa portuguesa para exploração no Brasil foi a cana-de-açúcar. Até porque o açúcar era um produto de grande valor comercial na Europa. E as terras brasileiras eram favoráveis, né, para esse tipo de cultivo. A unidade produtora do açúcar e também responsável pelo cultivo da cana-de-açúcar era chamada de engenho. O engenho, ele era formado por uma grande propriedade rural, onde possuía a chamada Casa Grande, que era a casa do dono do engenho, que era conhecido, né, como senhor de engenho, e da sua família, dos seus familiares, assim como as senzalas, onde viviam os escravizados, e também o engenho possuía vários setores para que tivesse todo o processo de produção do açúcar. E ali também era o local onde se estabeleciam todas essas relações sociais que se desenvolveram em todo o período colonial. Da cana-de-açúcar era extraído tanto o açúcar, né, era produzido o açúcar, como também a aguardente, que também servia de produto para ser comercializado na época. E as instalações também ficavam na localidade do engenho. Tanto a moenda, que era responsável pela extração do caldo, que depois ia passar pela caldeira, onde esse caldo ele passava por um processo de cozimento por várias horas. Dali se extraía a garapa e desse processo passava para a casa de purgar, onde esse caldo ele era depositado em pequenos potes, né, ou vasos, onde esse açúcar ia endurecer e se tornar o açúcar mascavo. Então havia todo um longo processo nessa produção.
Na primeira imagem à esquerda, podemos observar o descarregamento e a moagem da cana em um engenho de açúcar. Na segunda imagem à direita, observamos escravizados trabalhando na produção do açúcar. Nessa gravura, é possível observar as várias atividades da produção açucareira, do plantio à sua purga. Depois de plantar e cortar a cana, os escravizados transportavam-na nos ombros ou em carros de bois até a moenda. Na moenda, a cana era moída, o caldo escorria por calhas até um recipiente grande. Dali, era retirado em vasilhas e levado até as caldeiras. Na casa das caldeiras, o caldo era cozido em grandes tachos e se retiravam dele as impurezas. Daí, o melado grosso era colocado em formas de barro com um orifício no fundo e levado para a casa de purgar. Na casa de purgar, o melado permanecia nessas formas até se cristalizar. Durante a formação dos cristais de açúcar, o furo das formas permanecia fechado, depois era aberto e permitindo a passagem do mel. Depois o açúcar era retirado das formas com o formato de um bloco duro, os chamados pães de açúcar. Eles eram encaixotados e transportados nos ombros dos escravizados ou em carros de bois até os pontos de venda. Daí uma curiosidade é o chamado Morro do Pão de Açúcar, que tem esse nome por causa do formato desses blocos de açúcar serem semelhantes ao formato do morro. Essa sociedade do engenho era basicamente patriarcal, ou seja, boa parte do poder estava concentrado nas mãos dos senhores de engenho. E a partir dele é que se estabeleciam e todas essas relações também na sociedade. A sociedade também era composta pelas famílias, né, dos senhores de engenho, pelos escravizados, que estabeleciam essas relações ali em torno dessa unidade produtora do engenho. Nessa imagem, observamos um carregamento de açúcar sendo levado até o porto do Rio de Janeiro. A escravidão era a base de todo o processo de trabalho da sociedade açucareira. Na gravura, observamos uma família senhorial saindo a passeio, sendo possível perceber a ideia de sociedade patriarcal. Entretanto, a economia açucareira não foi a única atividade econômica desenvolvida na colônia. Nós tivemos aí uma grande importância da criação de gado, que foi importante principalmente para abastecer esse mercado interno, com a produção de carne, utilização também do couro. E a partir daí se desenvolveram diversas atividades econômicas que favoreceram muito esse desenvolvimento do mercado interno. Com a criação do gado, surgiu a figura do vaqueiro, função exercida por homens livres que tinham a responsabilidade de cuidar das reses e fazendas. A criação do gado foi importante na subsistência da colônia, na expansão do território, na formação de núcleos de povoamento, na ligação entre as capitanias do sul e do norte e no desenvolvimento do mercado interno. Nessa imagem, vemos a preparação do charque, que era feita de forma rudimentar. Bois mortos a céu aberto e a secagem da carne ao ar livre. Com essa incursão pelo interior do território, nós percebemos que nos séculos XVI e XVII, a descoberta das chamadas drogas do sertão acabaram se apresentando também como uma solução econômica àquele mercado que antes só era direcionado às especiarias lá na região das Índias.
Aqui nós vemos a imagem do cacau muito comercializado nas missões jesuíticas. Interessante que ocorreram algumas expedições científicas para catalogarem espécies nativas utilizadas e conhecidas há tempos pelos indígenas. E aqui vemos outra gravura de registro da flora amazônica pelas expedições científicas. Além dessas atividades econômicas, nós também tivemos a produção de tabaco, algodão, fumo e mais tarde, já no século XVII, XVIII, foram encontradas também pelos bandeirantes paulistas as primeiras jazidas com ouro e metais preciosos. A partir daí, nós podemos perceber que nesse sistema colonial, embora tivesse toda essa predominância da economia açucareira, nós também tivemos um desenvolvimento de um mercado interno com uma grande variedade de produtos. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a imagem ao lado. Nela observamos um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, famoso pelo passeio de bondinho teleférico que liga os morros de Pão de Açúcar e da Urca. Por que o Morro Pão de Açúcar teve esse nome? Nossa videoaula vai ficando por aqui e não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até breve!